Olá, que bom que está aqui. Esse é o canal Promessas para o Nosso Tempo. Deixe um comentário com pedidos de oração, ou diga, eu sou abençoado. E bom vídeo. Vamos nos colocar de pé para fazer a leitura da Palavra de Deus. Por favor, abra a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler apenas o versículo 8. E assim que você achar, veja se aí ao teu lado tem alguém sem o Evangelho e se aproxime da pessoa para dividir a leitura. Acharam? Está escrito assim, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 8. Mas todas essas coisas são um princípio das dores. Amém, igreja? Jesus está profetizando, falando sobre os sinais que acontecerão antes da sua volta visível a este mundo. Ele está falando quais são as profecias dos últimos dias, e ele falou de várias coisas. E ele afirmou que todas essas coisas são o princípio das dores. Então eu vou ler mais uma vez e quero que toda a igreja repita em seguida. Vamos lá. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. É triste falar de dor, mas nós estamos vivendo um tempo de dores. E é um princípio de dores. Jesus comparou esta época a uma mulher que começa a ter dores de parto. Então, no princípio das dores, as dores são espacejadas. Tem intervalos razoavelmente longos entre uma contração e outra. Mas à medida que vai chegando a hora, essas contrações vão diminuindo os intervalos e as dores vão se tornando cada vez mais intensas. A dor está aumentando, sabemos disso. As palavras que Jesus disse estão se cumprindo fielmente e nós estamos vendo as coisas acontecerem do jeito que ele falou. Você acredita nisso? Você acredita na palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas para a palavra. Enquanto você aplaude essa palavra, saiba que está aplaudindo o Senhor Jesus. Ele é a palavra de Deus, Ele é o verbo de Deus. Então Ele merece a melhor salva de palmas. Quer ver essas palmas melhorarem? Abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, diga de novo, glória a Deus. Continua glorificando, vai por tua conta, aplaudindo e glorificando. Você que está em casa ouvindo a mensagem, comece também a glorificar a Deus. Pai querido, o teu povo nesta igreja e o teu povo em todo o Brasil agora está te glorificando, te aplaudindo, te exaltando. Então recebe o louvor da tua igreja, o louvor do teu povo. Pai bendito, derrame bênçãos, derrame virtude, derrame unção, derrame poder sobre cada vida que te glorifica agora. E eu quero, meu Pai, que o Senhor venha falar com cada pessoa que está aqui na igreja e com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Retira todo impedimento, tudo que se opõe à pregação da tua palavra e use a boca do pregador. Sim, meu Deus, vem falar pela boca do pregador. Fale o Senhor agora e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. A hora que você tiver tempo, comece a ler aqui o capítulo 24 de Mateus, para ver todos os sinais que ele disse que estariam acontecendo ao se aproximar o fim. E todos esses sinais aqui não tem um que não se cumpriu. Todos já se cumpriram, não tem nenhum fora. Todos estão se cumprindo, estão em andamento e as dores estão aumentando no mundo todo. Uma grande dor. Eu recortei uma página do jornal Estado de São Paulo, onde foi transcrita uma fita de vídeo, onde Osama Bin Laden, juntamente com outros cheques árabes, outras autoridades árabes,
falavam a respeito desta guerra santa, essa guerra religiosa que o mundo todo, o mundo ocidental está chamando de terrorismo. E a serenidade com que Osama Bin Laden e o Sheikh falam dos atentados ao World Trade Center e outros atentados no mundo e outras ações de guerra santa nos surpreende, porque mostra que realmente eles não têm qualquer peso na consciência com relação à morte de pessoas que não têm nada a ver com o problema, e eles chegam a comemorar, a ficarem eufóricos e dizer que todos os que morreram e ainda vão morrer no mundo ocidental são inimigos. Não morreu nenhum inocente na opinião deles, e eles nos matam como se estivessem fazendo algo para Deus. E eles glorificam a Deus pelas pessoas que eles matam. Bin Laden, ele ficou muito amigo do homem que dirigia o Afeganistão, o Muhammad Omar, porque ele matou um inimigo poderoso que esse Omar tinha lá no Afeganistão, um líder da oposição. E olha como Bin Laden conseguiu matar aquele inimigo poderoso de Omar. Ele pegou 2 membros da base, a Al-Qaeda ou Al-Qaeda, e pegou esses 2 membros da sua organização, disfarçou-os de repórteres, deu a eles uma câmera de televisão cheia de bombas, e esses 2 membros da organização do Bin Laden foram entrevistar o inimigo do Omar. E aquele líder da oposição, pensando que ia dar uma entrevista para a televisão, explodiu junto com os 2 falsos repórteres. Então o Omar ficou apaixonado pelo Bin Laden. E o Bin Laden conseguiu praticamente governar o Afeganistão depois disso. Teve total liberdade no país, conseguiu as graças do dirigente máximo do Talibã. Então, eles usam pessoas para cometerem atos suicidas, que para nós é um absurdo, mas que para eles é um ato não apenas de heroísmo, mas de sacrifício religioso, onde eles louvam a Alá pelos crimes que cometem. E nessa fita de vídeo que acabou chegando ao conhecimento da imprensa, cujos diálogos foram transcritos aqui nessa página que eu tenho, nós vemos Osama Bin Laden conversando com autoridades árabes dentro de uma caverna secreta e falando o seguinte sobre o ataque dos 2 aviões às Torres Gêmeas em Nova York. Ele disse: os irmãos que conduziram a operação, tudo o que eles sabiam era que tinham uma operação de martírio a realizar. E havíamos pedido a cada um deles que fosse aos Estados Unidos. Mas eles não sabiam nada sobre a operação, nem sequer uma palavra. Mas foram treinados e não revelamos a eles qual seria a operação até o momento em que chegaram lá e estavam prestes a embarcar nos aviões. Olha que coisa terrível, a que ponto que chega o fanatismo suicida dos muçulmanos. Eles treinaram pessoas da organização para pilotarem aviões, deram dinheiro para eles irem nos Estados Unidos, disseram qual é a rota, quais eram as companhias aéreas, qual era o horário do voo que eles teriam que tomar. Muitos membros daqueles terroristas sequer se conheciam.
acabaram se encontrando no ar, no voo. O dirigente daquele grupo chamava-se também Mohammed Atta, era egípcio, da organização do Bin Laden. Ele mesmo não sabia que durante o voo teria que pilotar o avião para explodir contra um dos edifícios. Ficaram sabendo disso minutos antes de embarcar. Um segredo total. Mas veja a disposição dos muçulmanos para serem mártires. O Mohammed Atta, que é egípcio, podia ter dito para o Bin Laden, que é saudita. Poderia ter dito: peraí, me matar não, que é isso? Tá maluco? Mas ele bateu continência e disse: sim, senhor. E todos eles fizeram isso porque acreditam que são mártires abençoados por Alá, que destruindo vidas humanas, eles estavam prestando um favor para Deus, fazendo a obra de Deus. Esse é o princípio das dores. Os que foram treinados para pilotar, disse Bin Laden, não conheciam os demais. Um grupo de pessoas não conhecia o outro grupo. Inocentes úteis. Inocentes. Porque se Bin Laden e o Omar realmente acreditassem nessa história de mártires, eles não estariam fugindo, nem teriam fugido, nem teriam se escondido na hora que a coisa apertou. Eles teriam pego uma metralhadora, ou um lança-mísseis, ou um tanque de guerra, e teriam dito: sabemos que vamos morrer, mas vamos enfrentar os infiéis. Mas eles foram os primeiros a se esconderem. Quer dizer que utilizam o pretexto de uma fé, de uma convicção religiosa, para mover uma guerra que para eles é intitulada como santa, mas de santa não tem nada, porque não é possível que a morte de pessoas possa produzir paz ou qualquer segurança. Dentro daquela gruta da caverna onde o Bin Laden conversava com outros cheques, Osama Bin Laden diz: graças a Alá. E ele pergunta: qual é a posição das mesquitas na Arábia Saudita? Como é que as mesquitas, como é que as nossas igrejas islâmicas estão vendo isso que aconteceu? Por isso eu quero que você preste atenção, que o problema não é só Osama Bin Laden. Osama Bin Laden é apenas uma peça desse xadrez. Ele pergunta: qual é a posição nas mesquitas? E o cheque responde: honestamente, elas estão muito positivas. O cheque Al-Barani fez um bom sermão em sua classe depois das rezas ao pôr do sol. Ele foi filmado em videotape e eu devia tê-lo trazido, mas infelizmente precisei partir imediatamente. E o Bin Laden pergunta: no dia dos acontecimentos? E o cheque responde: na hora exata do ataque à América, exatamente na hora, ele, Bahrani, fez um sermão muito impressionante. Graças a Alá por suas bênçãos. Ele, Bahrani, foi o primeiro a escrever em tempo de guerra. Visitei-o em Al-Qazim. O Bin Laden: agradecimentos a Alá. O cheque diz: foi o que pedi a Alá. Ele, Bahrani, disse aos jovens: vocês estão pedindo martírio e perguntam para onde devem ir em busca do martírio? Alá, que para eles é Deus, estava incitando-os a ir. Pedi a Alá que me permitisse assistir à verdade diante do governante injusto. Pedimos a Alá para protegê-lo e dar-lhe o martírio depois que ele emitiu a primeira fátua. Ele foi detido para interrogatório, conforme você sabe. Quando ele foi chamado e solicitado a assinar, ele lhe disse: não desperdicem meu tempo, tenho outra fátua. Se vocês quiserem que eu faça, posso assinar ambas ao mesmo tempo. Aí o Bin Laden disse: agradecimentos a Alá. Aí o cheque falou: a posição dele é realmente muito encorajadora. Quando lhe fiz a primeira visita, cerca de 1 ano e meio atrás, ele me perguntou: como está o cheque Bin Laden?
ele lhe manda suas saudações especiais. Quanto ao Sheikh Sulaiman, o Van, ele me deu uma bela fátua, que Alá o abençoe. Miraculosamente ouvia na estação de rádio Alcorão. Foi estranho porque ele, o Van, sacrificou sua posição, que equivale a de diretor. Ela foi transcrita palavra por palavra. Os irmãos leram-na em detalhes. Ouvia brevemente antes das orações do meio-dia. Ele, o Van, disse que esta era a Jihad, Guerra Santa, e aquelas pessoas não eram inocentes, as vítimas do World Trade Center e do Pentágono. Ele jurou por Alá. Isto foi transmitido para o Sheikh Sulaiman al-Umar. Alá o abençoe. Então, os dirigentes de mesquitas, os pregadores islamitas, estão dizendo que foi uma bênção. E que todas aquelas pessoas que morreram no desabamento das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, nenhuma delas era inocente. Ele jurou por Alá, que Alá queria que aquelas pessoas morressem. Aí o Bin Laden pergunta, e o Sheikh Al-Rayyan? Eu estou lendo essas coisas para você, para que você veja o princípio das dores e compreenda o que eles pensam a respeito de nós. E o Sheikh Al-Rayyan? Honestamente, não me encontrei com ele. Meus movimentos foram realmente limitados. Alá o abençoe. Você é bem-vindo, disse o Bin Laden. Aí o Sheikh, descrevendo a viagem até a reunião, ele nos trouxe clandestinamente, então pensei que estivéssemos em cavernas diferentes dentro das montanhas, motivo pelo qual fiquei surpreso na casa do hospedeiro e que estivesse muito limpo e confortável. Graças a Alá, também soubemos que este local é seguro por bênçãos de Alá. O lugar é limpo e estamos muito à vontade. Bin Laden, quando pessoas veem um cavalo forte e um cavalo fraco, por natureza elas vão gostar do cavalo forte. Este é só um objetivo. Os que querem pessoas para adorar o Senhor do povo, sem seguir essa doutrina, estarão seguindo a doutrina de Maomé. Que a paz esteja com ele. Osama Bin Laden cita vários versículos curtos e incompletos conforme segue. Atenção, versículos que ele está lendo do Alcorão, e eu tenho aqui um Alcorão que depois eu vou ler alguns trechos para você. Mas esses trechos aqui foram citados pelo Bin Laden. Trechos do Alcorão que ele estava citando dentro da caverna. Versículos. Recebi ordens para combater as pessoas até elas dizerem que não existe Deus exceto Alá e seu profeta Maomé. Algumas pessoas podem perguntar, por que você quer combater-nos? Existe uma associação entre os que dizem, creio num Deus e Maomé é seu profeta, e os que não. Quer dizer que só tem dois tipos de pessoas para eles. Quem acredita em Alá e que Maomé é seu profeta, e aqueles que não acreditam. O resto é inimigo. Pode ser morto, porque eles estão dizendo que não são pessoas inocentes. Continuando. Bin Laden falando, os que não seguem a verdadeira jurisprudência islâmica, a jurisprudência de Maomé, a verdadeira jurisprudência, eles estão só aceitando o que é dito pelo seu valor nominal. Bin Laden diz, aqueles jovens que conduziram as operações não aceitaram nenhuma fé no sentido popular. Aceitaram a fé que o profeta Maomé trouxe. Esses jovens disseram com atos em Nova York e Washington, discursos que ofuscaram todos os outros discursos feitos em qualquer outra parte do mundo. Os discursos são entendidos por árabes e não árabes, até por chineses. Isso está acima de tudo o que os meios de comunicação disseram. Alguns deles disseram que na Holanda, a Holanda que é um país protestante, alguns deles disseram que na Holanda, num dos centros islâmicos, o número de pessoas que aceitavam o Islã durante os dias que se seguiram as operações era maior do que o de pessoas que aceitavam o Islã nos últimos 11 anos. Então diz que depois desses ataques, um número grande de pessoas na Holanda começou a se converter ao islamismo. Ouvi alguém na rádio islâmica que é dono de uma escola na América dizer, não temos tempo para atender a todos os pedidos dos que perguntam sobre livros islâmicos para aprender sobre o Islã. Este acontecimento fez as pessoas pensarem no Islã autêntico, o que beneficiou grandemente o Islã. Bin Laden está convencido, ou estava convencido,
de que o que ele fez foi um benefício para a sua fé, para o islamismo. O Sheikh diz: centenas de pessoas duvidavam de você e somente poucas o seguiam até que este enorme evento acontecesse. Agora, centenas estão vindo juntar-se a você. Está havendo um movimento de aglutinação agora, não apenas por causa de Bin Laden, mas pela convicção que os islamitas criaram de que Allah está com eles abençoando e que eles podem continuar realizando esses atos que para nós é uma verdadeira loucura, mas que para eles é algo extremamente natural e correto. Não há qualquer peso na consciência. Bin Laden diz: calculamos com antecedência o número de baixas do inimigo, quem morreria baseando-se na posição da torre. Calculamos que seriam atingidos 3 ou 4 andares. Eu era o mais otimista, devido à minha experiência neste campo. Ele é engenheiro construtor. Achei que o fogo proveniente do combustível do avião derreteria a estrutura metálica do prédio e faria ruir apenas a área atingida pelo avião e apenas os andares de cima. Isso era tudo o que esperávamos. O Sheikh disse: Allah seja louvado. Quando ocorreu este evento, já sabíamos desde quinta-feira que seria naquele dia. Tínhamos acabado o nosso trabalho daquele dia e estávamos com o rádio ligado. Eram 17h30 pelo nosso fuso horário. Eu estava sentado com o Dr. Hamad Abu. Imediatamente ouvimos a notícia de que um avião havia atingido o World Trade Center. Sintonizamos o rádio no noticiário de Washington. O noticiário continuava em nada de mencionar um atentado até o final. No final do noticiário, eles informaram que um avião acabara de atingir o World Trade Center. E o Sheikh diz: Allah seja louvado. Osama Bin Laden, pouco depois anunciaram que um outro avião tinha atingido o World Trade Center. Os irmãos que ouviram a notícia ficaram eufóricos. O Sheikh diz: ouvi a notícia e estava sentado, não estávamos pensando em nada, e de repente, por vontade de Allah, estávamos falando sobre como era possível que não tivéssemos nada, e de repente veio a notícia e todos ficaram eufóricos, e até o dia seguinte de manhã todos ainda falavam sobre o que tinha acontecido, e ficamos até 4 horas ouvindo as notícias, que cada vez eram um pouco diferentes. Todos estavam muito alegres e diziam: Allah é grande, Allah é grande, somos agradecidos a Allah, glória a Allah. Fiquei feliz com a felicidade dos meus irmãos. Naquele dia os telefonemas de congratulações não pararam. Minha mãe estava recebendo telefonemas o tempo todo. Obrigado, Allah, Allah é grande, glória a Allah. Aí o Sheikh árabe cita versículos do Alcorão. Olha o que diz o Alcorão: combata-os, Allah os torturará com as mãos de vocês, Ele os torturará, Ele os ludibriará e dará a você a sua vitória. Allah perdoará os fiéis, Ele é conhecedor de tudo. Olha a convicção que eles têm. Estão matando com a aprovação de Allah, e Allah para eles é Deus. Um dos cheques lá na caverna diz: sem dúvida é uma vitória indiscutível. Allah nos concedeu, nos honrou e nos abençoará e nos dará mais vitórias durante o mês sagrado do Ramadã. É isso que todo mundo está esperando. Graças a Allah, os Estados Unidos saíram da toca. Atingimos a América com o primeiro golpe e o próximo, atenção, atingimos a América com o primeiro golpe e o próximo atingirá com as mãos dos fiéis, dos bons fiéis, dos fiéis fortes. Por Allah é uma grande obra. Allah prepara para vocês uma grande recompensa por este trabalho. E eles estão dizendo aqui: vivo em felicidade, felicidade que não experimentava nem sentia há muito tempo. O Sheikh diz assim, eu não vou ler todos os trechos, estou economizando também o teu tempo, mas ele disse, o Sheikh: esta será a maior das jihadis da história do Islã e a resistência aos perversos. Eles estão preparando a maior guerra santa que o islamismo já pôde preparar. Osama Bin Laden diz:
Eles ficaram radiantes quando o primeiro avião atingiu o edifício. Eu lhes disse: tenham paciência. A diferença entre o primeiro e o segundo avião atingindo as torres foi de 20 minutos. E a diferença entre o primeiro avião e o avião que atingiu o Pentágono foi de 1 hora. O chefe diz: os americanos ficaram aterrorizados, pensando que estivessem sendo desfechado um golpe. E aqui Osama Bin Laden começa a recitar um poema com a maior candura, com a maior calma, com a maior serenidade. Ele recita esse poema aqui: dou testemunho de que, contra a lâmina afiada, eles sempre enfrentaram dificuldades e permaneceram unidos. Quando a escuridão se estende sobre nós e somos mordidos por um dente afiado, digo: nossas casas estão inundadas de sangue e o tirano está andando livremente por nossas casas. E do campo de batalha desvaneceram-se o brilho das espadas e os cavalos. E acima dos sons de choro agora ouvimos batidas de tambores e ritmo. Eles estão invadindo os fortes deles e gritando: não pararemos com nossas incursões enquanto vocês não libertarem nossas terras. Então muita gente acompanhando isso tudo não consegue ver a dimensão do problema dentro das profecias que Jesus Cristo fez e dentro daquilo tudo viu como princípio das dores. Não pensem vocês que pela derrota no Afeganistão o inimigo ou esses fanáticos cessaram ou cessarão. Isso é só o princípio das dores. Agora, outras ações de grande porte vão acontecer e o motivo é religioso, não é motivo político, não é motivo econômico, não é motivo cultural, é motivo religioso. Antes de você achar bonito o islamismo, antes de você achar Maomé legal, eu quero mostrar para você no Alcorão o que eles creem a respeito de Jesus Cristo, porque o Alcorão fala de Jesus. O Alcorão diz o seguinte, no capítulo 6, versículo 102, eles não acreditam que Jesus é Filho de Deus. No capítulo 5, versículo 76, eles acreditam que Jesus Cristo foi apenas um mensageiro de Alá. No capítulo 4, versículo 158, eles acreditam que Jesus foi posto na cruz. No capítulo 2, versículo 73, eles acreditam que Jesus não morreu na cruz, porém desmaiou e foi retirado enquanto permanecia naquela condição. Capítulo 4, versículo 58 do Alcorão. Jesus, para eles, foi pendurado na cruz, mas não era filho de Deus coisa nenhuma, era um mensageiro de Alá. E eles acreditam que Jesus Cristo teve um desmaio naquela hora, e desmaiado foi colocado na sepultura. Que Jesus Cristo não morreu na cruz. No capítulo 23, versículo 51 do Alcorão, eles acreditam que Jesus Cristo, depois de ter acordado do desmaio, mudou-se para uma região elevada com correntes de rios, em Caxemir, depois de escapar da morte da cruz. E no capítulo 5, versículo 115 do Alcorão, eles acreditam que Jesus Cristo morreu de morte natural, isto é, morreu de velhice. Eu quero ler para você o capítulo 3, versículo 56 do Alcorão. Não devia nem estar lendo isso, mas você precisa entender o que está acontecendo. Isso está no Alcorão, isso está na fé islâmica. Isso é o que eles acreditam, isso é o que eles pensam. Quando Alá disse: ó Jesus, eu farei com que tu morras de morte natural, e exaltar-te-ei até mim, e absolver-te-ei, olha, absolver das acusações dos que descreem, e colocarei os que te seguem acima dos que descreem, até ao dia da ressurreição.
então para mim será o vosso regresso, e eu julgarei entre vós no que respeita àquilo em que vós diferis. Então Alá, que é Deus, estaria falando com Jesus, que é seu mensageiro, dizendo: ó Jesus, eu farei com que você morra de morte natural. É isso que eles acreditam. Eles acreditam que somente Alá é Deus, e que somente Maomé é digno de crédito, e que somente o Alcorão é a verdade. Eles não acreditam nem na Bíblia, no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, em nada do que Jesus disse. Maomé escreveu este livro aqui 600 anos depois de Cristo. Fez isso para agradar aos árabes. Conseguiu criar uma religião e ter esses seguidores, que é hoje a religião que mais cresce no mundo. Esta é a fé islâmica. Eles matarão os cristãos sem qualquer piedade. Eles matarão os judeus sem pensar duas vezes. E eles vão guerrear contra os judeus e contra os cristãos, até que os cristãos digam: Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Eles poderão obter esse tipo de confissão na base de tortura daqueles que não acreditam em Jesus Cristo e se dizem cristãos. Mas aqueles que são cristãos de verdade, aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que receberam Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo Salvador, eles podem ser torturados, eles podem ser queimados a fogo, mas jamais dirão que Alá é Deus e que Maomé é seu profeta, porque eles sabem que Jesus Cristo e o Pai são uma só pessoa, e que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o único Salvador da humanidade. Nós não acreditamos no que diz esse livro dos muçulmanos, porque a palavra diz, o Evangelho diz, que se alguém, ou até mesmo um anjo vindo do céu, vos anunciar um outro Evangelho, além deste que já vos tenho anunciado, escreveu Paulo, seja considerado anátema. E outra vez vos digo, ele reforçando, se alguém, ou mesmo um anjo descendo do céu, vos anunciar um outro evangelho, além desse que já vos tenho anunciado, seja considerado anátema. O que é anátema? Maldito. O profeta Maomé argumentou para os árabes: o arcanjo Gabriel me apareceu e me ditou este livro. Nós somos os escolhidos de Alá. Jesus Cristo não morreu na cruz. Morreu de morte natural na velhice, fugiu lá para as montanhas de Caxemir, perto dos rios. E os árabes estão acreditando nisso. E eles acreditam num Deus cruel, num Deus que mata, num Deus que quer submissão. E Islã quer dizer submissão, submissão na marra, até que a pessoa diga só Alá é Deus e só Maomé é seu profeta. Eles querem a submissão, a conversão na marra, na base da tortura. É isso ou a morte? Mas, meu querido, minha querida, eles estão enganados. Maomé, sim, a história comprova, morreu de febre, morreu doente, agonizando, delirando. Não conseguiu vencer uma simples febre. A sua sepultura está entre os homens, mas a sepultura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está vazia, porque Ele venceu até a morte. Ele de fato morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou no terceiro dia. Acreditar em outra mensagem é acreditar na morte. E ninguém consegue vida produzindo esses assassinatos como os islamitas estão produzindo, e com a maior serenidade, achando que Alá está aprovando e abençoando tudo isso. Por isso, eu concordo apenas com uma declaração que eles fizeram a respeito de Jesus Cristo e Alá. Eles disseram, e dizem aqui no Alcorão, Jesus Cristo não é filho de Alá. Eu concordo plenamente. Ele não é filho de Alá, porque ele jamais seria filho
de um Deus assassino, de um Deus cruel, vingativo, que quer as pessoas se rendendo na marra, porque a palavra diz que Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, e não é por força, diz o Senhor, e nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Deus converte, o Pai de Jesus Cristo salva, e é pelo seu Espírito Santo, não é na marra, não é com violência, não é com bomba, não é com atentado, mas é pelo sangue, pelo amor de Jesus Cristo. De fato, Jesus não é filho de Alá, isso eu concordo. Ele não é filho de Alá, porque Alá não é o pai de Jesus Cristo. Ele pode ser o pai dos árabes, pode ser o pai de Osama Bin Laden, mas pai de Jesus Cristo ele não é, porque o pai de Jesus Cristo é o nosso pai também, e o nosso pai é puro amor, aleluia. Deus é amor, Deus ele converte por amor e não na base da destruição. Os árabes vão continuar, os muçulmanos vão continuar, porque eles acreditam que você tem que morrer. Ou você vira muçulmano, ou morre. Agora eu quero ler aqui no Evangelho coisas que eles não leem, mas deveriam ler. Eu quero ler para você o que eles são diante de Deus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 3. E nisso sabemos que o conhecemos, isto é, conhecemos Jesus. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. O amor de Deus. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Versículo 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Me desculpem os árabes, os muçulmanos, os islamitas, mas eles estão em trevas. Aquele que diz que está na luz, eles dizem que são salvos, só eles estão certos. Mas matam os irmãos, matam as pessoas, e não consideram essas pessoas inocentes, e sim inimigos que têm que morrer em nome de Alá. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eu fico pensando naquele rapaz que pilotou o avião, o Mohamed Atta, que sacrificou a sua vida como mártir, acreditando que estava fazendo um serviço para lá por ordem do Bin Laden. Vejo pela fé o que aconteceu com ele depois da morte. E vejo a frustração que ele está sentindo no Hades, em chamas mais terríveis do que aquelas que ele provocou no World Trade Center, queimando naquele lugar de tormento. E revoltado, acreditei em Maomé, acreditei no Bin Laden, me prometeram o paraíso, que eu seria um mártir, que Alá iria me abençoar, e agora estou aqui nesse lugar de tormento, sofrendo desse jeito, ele e os demais, porque estão em trevas, não sabe para onde vai, não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Versículo 18, acompanhe comigo, estou na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, quer dizer, é anticristo mesmo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, os árabes saíram também da Bíblia. São filhos de Ismael e de Esaú. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. O Bin Laden, quando começaram a acusá-lo e ele não tinha assumido ainda os atentados em Nova York, ele disse, peraí, eu sou muçulmano, eu não minto.
E João, aqui no versículo 21, está dizendo: nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Quer dizer que a pessoa só pode ter Deus e só pode ser de Cristo se ela crê que Jesus é o Cristo e confessa o Cristo. Aí ela tem o Pai. Mas se ela não tem o Cristo, ela não tem o Pai. Portanto, versículo 24: o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Tenho pena dos protestantes holandeses que estão aceitando o islamismo, porque eles não estão permanecendo na fé que foi dada desde o princípio. Versículo 25: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, em Jesus, para que quando ele se manifestar, aleluia, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Igreja, tudo isso está anunciando tão somente que, contemplando esses acontecimentos, nós temos que permanecer firmes em Jesus Cristo, firmes nesta fé, firmes nesta confiança. Eles podem fazer o que quiserem em nome de Alá. Nada disso vai nos prejudicar, ou vai tirar a nossa salvação, ou vai nos colocar em submissão, porque nós somos de Jesus Cristo, aquele que venceu a morte e o inferno, e está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso, e muito breve vai voltar para buscar a sua igreja, porque tudo que ele previu está acontecendo. E nós estamos vivendo esse tempo conturbado, tempo de aflições, tempo de dores, mas que ao mesmo tempo é o momento mais glorioso de todos nós que temos uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Cada vez que acontece um terremoto, uma peste nova, cada passo a mais que a ciência dá, cada vez que os homens avançam, a violência aumenta, uma guerra é declarada, cada vez que um fenômeno acontece, cada vez que os povos se conturbam, nós nos chateamos, estamos vendo tudo acontecer, mas ao mesmo tempo em que sentimos tristeza, porque estamos vendo tantas pessoas ainda que não conhecem a verdade, ao mesmo tempo sentimos que há uma expectativa gloriosa de um acontecimento que é muito aguardado, não apenas por mim, mas por todos aqueles que têm a sua fé em Jesus Cristo. O momento principal da história da humanidade está para acontecer. A qualquer momento as trombetas soarão, e os que são de Cristo, ainda que estejam no pó da terra, ressuscitarão para encontrar o Senhor nos ares, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados no abrir e piscar de olhos, a encontrar Jesus Cristo nas nuvens do céu. Dá-nos uma pressa apenas. O livro de Apocalipse diz: ai dos que habitam na face da terra, porque o diabo desceu até vós e está furioso, sabendo que tem pouco tempo. Mas eu quero ler para você, meu querido, minha querida, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, e eu já vou terminar a mensagem, mas eu quero te passar com segurança essa palavra. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, acompanhe comigo. Este é o verdadeiro Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Maomé e os muçulmanos estão condenando o mundo, destruindo o mundo, querem destruir o mundo. O verdadeiro Deus não faz nada destruindo. Deus não veio com o seu Filho Jesus para condenar o mundo, mas para o mundo ser salvo por ele. Versículo 18: quem crê nele, em Jesus,
não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, me desculpe o Bin Laden e os demais, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz. É por isso que ele se escondeu tanto. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Capítulo 5 de João, versículo 24. Jesus dizendo: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Muitos duvidam. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 42. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Amém, igreja? Ou é isto, ou é a morte eterna. Este é o momento de você se apegar com a vida. Jesus Cristo, agonizando na cruz, deu um brado às 3 horas da tarde e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. E houve um terremoto, como se a terra gritasse: o Criador morreu, o Verbo morreu. Soldado romano não acreditou que ele estava morto. Pegou uma lança e enfiou do lado, aquela lança pontuda, penetrou na sua carne, tirou a lança, saiu um pouquinho de sangue e água. O homem não tinha mais sangue, estava morto. Eles vêm falar que Jesus Cristo desmaiou. Maomé é um grande mentiroso. Quem está acreditando nesse tipo de mentira, sim, vai sofrer, porque a única maneira de ter a vida eterna é crendo em Jesus Cristo. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Amado, amada, você não tem outra saída. Os muçulmanos não têm outra saída. E qualquer pessoa que está na face da terra não tem outra opção. Ou é Jesus Cristo, a vida eterna, ou as religiões e a morte eterna. Jesus Cristo é o único que tem poder para salvar, porque Ele ressuscitou dos mortos. Ele apareceu para Tomé e disse: Tomé, me dá aqui tua mão. Põe o teu dedo aqui nas minhas feridas. Tinha apenas 8 dias que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Põe as mãos aqui, Tomé. Tomé estava apavorado. Aquelas feridas. Põe a mão aqui, Tomé. Põe a mão aqui no meu lado, Tomé. Eu não sou um fantasma, não. Eu não sou um espírito, não. Quando Tomé viu que Jesus era carne e osso, ele caiu por terra, de joelhos, pôs o rosto no chão e arrependido disse: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus Cristo disse: Tomé, por que viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Você que está hoje ouvindo essa palavra e está crendo, se você crê em Jesus e se você entrega a tua vida para Jesus, você é bem-aventurado, você é mais do que feliz, porque você tem a vida eterna. Esses acontecimentos aqui causam espanto, porque são inéditos, mas previstos por Jesus Cristo. É o princípio das dores, e as dores estão aumentando. Chegou a hora de você aproveitar este momento e colocar a tua vida nas mãos de Jesus Cristo.
e declarar: Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio que tu és o Filho de Deus. Creio que o Senhor realmente morreu na cruz. Creio que o Senhor não morreu de morte natural, não. Creio que o Senhor ressuscitou dos mortos. Eu creio que o Senhor subiu aos céus. Creio que o Senhor vai voltar. Creio em tudo isso. Amados, você acha que se Jesus Cristo tivesse desmaiado na cruz e voltado de um desmaio ali na sepultura, você acha que os discípulos de Jesus iriam morrer por causa de uma mentira? Pedro vai ser martirizado em Roma, vai ser crucificado, porque pregava que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ressuscitou. E obrigaram Pedro a negar a sua fé. Pedro falou: não nego, eu fui testemunha, eu estive com ele depois que ele ressuscitou, comi com ele. Eu o vi várias vezes, eu vi ele subindo ao céu, como é que eu vou negar? Porque eu vi. Mas se você não negar, nós vamos te matar, martirizado, nós vamos te crucificar. Pedro falou: então só me faz um favor, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor Jesus Cristo. Me mata de cabeça para baixo. E ele foi martirizado, porque acreditou, porque sabia que estava morrendo pela verdade. Você acha que Paulo, que se converteu e teve encontro com Jesus no caminho para Damasco, que era inimigo dos cristãos e inimigo de Jesus, que dizia que era mentira, Jesus Cristo não ressuscitou? Não. Os discípulos são mentirosos, os cristãos são os falsários, os enganadores. Ele que arrastava homens e mulheres pelas ruas de Jerusalém, colocava em prisões e torturava. Ele que era um inimigo aberto de Jesus, fariseu. Ele estava matando cristãos naquela época, achando que estava fazendo um trabalho para Deus também, como esses daí estão fazendo. Mas no caminho para Damasco ele teve um encontro com Jesus Cristo. Uma luz gloriosa mais forte do que o sol do meio-dia o envolveu, ele caiu por terra. E uma voz que ele nunca tinha ouvido antes disse no meio daquela luz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Saulo ainda disse: quem és tu? E a voz respondeu: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Saulo naquela hora pensou: mas ele não está morto? Esta luz, esta voz, eu falava que era mentira que ele tinha ressuscitado, mas agora eu estou comprovando que ele está vivo de verdade e que ele é o Filho de Deus. A partir de agora abandono minha religião e eu me entrego a Jesus Cristo. E se tornou um dos maiores pregadores de todos os tempos. Você acha que esse homem que era inimigo e se converteu, você acha que iria colocar a cabeça dele ali para o carrasco descer a espada, se ele não estivesse convicto de que Jesus Cristo é real e que ele está vivo? Ele morreu dizendo assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, porque se estou vivo estou com Cristo, e se morto eu continuo sendo de Cristo. Aí ele morreu por causa disso. Não um suicídio, mas porque não negou a sua fé. Ficou firme na fé até o fim. Esse Jesus Cristo está voltando. Esse que está vivo está voltando. Por isso eu quero que toda a igreja se coloque de pé. Se você ainda não está preparado, se você ainda não pediu perdão dos seus pecados, se você ainda não renunciou às falsas religiões, aos falsos evangelhos, aos evangelhos adulterados, se você ainda não recusou os outros intermediários, as outras pessoas que você até imaginava que podiam fazer qualquer coisa por você, agora ou na hora da sua morte, se você ainda não recusou a fé humana, e se você ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo, é bom você fazer isso agora, porque os momentos que nós estamos vivendo antecedem a volta de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. Se você não for de Cristo, você não será salvo. Por isso olhem todos para mim agora, que eu quero perguntar: quantas pessoas aqui nesta noite querem entregar a sua vida para Jesus Cristo, recebendo como único, suficiente e exclusivo Salvador? Ergue a mão direita bem alto. Todos que querem. Oh glória,
Aleluia. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, venham para cá agora. Todos que ergueram as mãos. Você que está ouvindo em casa e quer entregar sua vida para Jesus, chegue perto do rádio. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Você que está afastado da fé, ou andou misturando a fé, sabe qual é o perigo que nós estamos vivendo nesta época? O esfriamento da fé e uma aceitação das falsas religiões, como se fossem outros caminhos que levam a Deus. E a pessoa está se iludindo no espiritismo, está se iludindo nas religiões tibetanas, está se iludindo nas religiões indianas, está se iludindo nas religiões orientais, achando que todas as religiões são boas e todos os caminhos levam a Deus. Mas não é verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você conhece a palavra, mas anda aceitando como boas também as outras religiões, eu quero dizer para você que Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus Cristo é o único Salvador. Você não pode desviar agora, justo no final, justo nos últimos momentos, justo na última hora, você me desvia, justo na última hora, faltando tão pouco para a tua redenção, faltando tão pouco para o teu arrebatamento, justo agora você resolve desistir ou voltar para o mundo e ficar com um pé no mundo e um pé na igreja. Chega a hora de você se consertar com Deus. Não vou te chamar de desviado e desviada, não. Vou te chamar de filho pródigo, filha pródiga. O Pai está te chamando de volta. Não fique no meio do povo. Venha aqui para frente em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus vai restaurar a tua vida. Não fique no teu lugar. Deus não quer que você se perca neste momento crucial, neste momento final. Se você não está tendo uma fé íntegra, perfeita, então você também não pode ficar aí onde você está, porque chegou a hora de você se consertar com Deus. E o Espírito Santo, te mostrando todas estas coisas, está dizendo: não fique no teu lugar, não fique no meio do povo, vem aqui para frente. E não é só esse moço, não, tem mais gente. Se você está sentindo o desejo de vir aqui na frente, venha. Não são só estes, não, tem mais gente. Isso, venha. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Tem mais pessoas precisando vir aqui na frente. Você sabe que é com você, então venha rápido. Venha, 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 venha. Isso, venha. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. O Espírito Santo está dizendo: venha. Jesus disse que todo aquele que o Pai lhe dá, virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Pode vir com confiança. Você pode até ser muçulmano, até islamita, mas se você chegar para Jesus Cristo, pedir perdão e recebê-lo como Salvador, você será salvo. Nós vamos nos ajoelhar agora aqui na frente e nós vamos orar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não sinta vergonha, não. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Neste momento, eu me ajoelho diante do teu altar, porque eu ouvi a tua palavra. E eu sei que esta época é época de dores. E eu estou te pedindo, em nome de Jesus, perdoa agora os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Confirme, Senhor, a minha salvação e me ajude a ficar firme na verdadeira fé até o fim. Não me deixe cair.
Não me deixe voltar atrás. Não me deixe desistir. Mas me segure com a tua mão poderosa. E me abençoe, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Toda a igreja vai orar por você. Você que está em casa, pode se ajoelhar ao lado do rádio. Todo o Brasil agora está orando também. Nós vamos abençoar cada vida aqui nesta igreja, em casa e no trânsito, que está se entregando para Jesus, que está se consertando com Ele, porque Jesus Cristo está voltando. Pai bendito, cada vida aqui que está se entregando nas mãos do Teu Filho Jesus, recebendo-o como único, suficiente e exclusivo Salvador. Cada pessoa que está em casa fazendo também este ato de fé, e cada pessoa que está em trânsito orando enquanto dirige, também entregando a vida para Jesus. Vem, meu Deus, agora com Teu Espírito Santo e lava esta pessoa de todo pecado, de toda maldade, de toda iniquidade. Tira todo vício que atrapalha e transforma esta pessoa numa nova criatura. Tira desta pessoa tudo que não te agrada e santifica pelo sangue de Jesus. Dá para esta pessoa a certeza da filiação através do sangue de Cristo. Assim como Jesus é o teu filho, a tua palavra diz que todos quantos o receberam, receberam também o poder de se tornarem filhos de Deus. Dá para esta pessoa a convicção de que ela realmente te pertence e que ela passou da morte para a vida e que agora ela vai ficar aguardando a volta do teu Filho Jesus. Pai Santo, Deus poderoso, restaura os que estavam afastados, afastadas, desviados, desviadas, aqueles que estavam cambaleando pelo caminho ou que estavam caídos. Restaura agora com teu poder. Faz uma obra tremenda na vida dessa pessoa. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pode ficar de pé no seu lugar. Isso. Meus parabéns. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Obrigado por estar aqui.